Olá, crianças, boa tarde. Vamos falar um pouco sobre a questão das frases aglutinadas. Então, o que são frases aglutinadas, crianças? São quando as palavras, elas estão juntinhas em uma frase. Não há aquele espaço entre uma palavra e outra. Mas para nós compreendermos, entendermos o que é uma frase aglutinada, vamos ver o que é palavra. A palavra, ela corresponde a cada unidade, cada partezinha de uma frase que contém significado e é separada por espaços. Ou ela é separada por sinal de pontuação. Certo? A palavra também é quem dá a capacidade à raça humana de se expressar verbalmente. Então, é por meio da palavra que nós falamos. Então, a palavra, ela é a nossa fala, não é isso? Então, vamos entender mais um pouquinho agora, vendo os exemplos. Vejam essa frase aqui. Nessa frase aqui é uma frase do gato, o gato de botas, lembram? Nossa, ele estava assim muito atordoado, querendo fazer com que o senhor dele tivesse orgulho dele, com que o senhor dele gostasse muito de ter ganhado um gato como herança, que estava escrevendo, colocando tudo embaralhado. Vejam aí, era uma vez um. A gente quase não entende, né? Tudo junto. Velho moleiro. Vamos descobrir quantas palavras tem nessa frase? Vamos juntos fazer essa descoberta? Vamos lá, ó. Nós temos era, aí se era é uma palavra, então espaço. Uma, outra palavra. Vez, outra palavra. Outra palavra. Velho, moleiro. Então, vamos contar aqui quantia, vamos contar nos dedos. Era uma vez um velho moleiro. Nesta frase, nós temos quantas palavras? 6 palavras. Isso mesmo. Acertou quem falou 6 palavras. Por quê? Cada vez que nós pronunciamos uma palavra, tem que haver um espaço entre uma e outra para colocar a próxima palavra e a próxima e a próxima, até construirmos uma frase. Vamos ver mais um exemplo? O gato de botas. Tudo junto. Parecia que era um nome só. Mas isso é um nome só ou é uma frase? Vamos descobrir se estas palavras são todas juntas, se é uma única palavra ou se tem mais de uma palavra aí. Vamos lá. O gato de botas. Vamos, e agora? Vamos contar junto com a tia. O gato de botas. Quantas palavras nós temos nessa frase? 4. Acertou quem falou 4 palavras. Isso mesmo, crianças. Nós temos 4 palavras nesta frase. Agora, vamos fazer novas descobertas. Na atividade de vocês, vocês vão ter lá uma questão sobre palavras aglutinadas, frases aglutinadas, para vocês separarem as palavras que o gato de botas que estava atordoado escreveu tudo junto. Então, vocês vão separar para a tia e quando vocês encontrarem a atividade, vocês já vão saber fazer porque são crianças muito inteligentes, já aprenderam aqui.
Agora, nós vamos aprender sobre a sílaba. Nós vimos que as palavras são separadas, não é isso? Mas para construir uma palavra, eu tenho pedacinhos que se chamam sílabas. Por exemplo, o meu nome. O meu nome é Graciliana. O que é uma sílaba? É cada vez que há uma pequena abertura da boca para falar um nome inteiro. Por exemplo, Graciliana. Vamos ver quantos pedacinhos tem o nome da tia? Gra-ci-li-a-na. Ó, o nome da tia tem 5 pedacinhos, então tem 5 sílabas, certo? O nome da tia é um nome grande. Meu nome tem 10 letras e 5 sílabas, certo? E aí, o que é uma sílaba? Para se formar uma sílaba, a gente respeita uma certa estrutura. As sílabas não é qualquer parte, tem a forma certa de fazer a divisão das sílabas. Então, nós temos assim, para formar uma sílaba, toda sílaba tem que ter obrigatoriamente pelo menos uma vogal. E o que são as vogais? São essas aqui, ó. A sílaba, as vogais são A, E, I, O, U. Isso mesmo. A do avião, E da estrela, I da ilha, O da ovelha e o U da uva. Vamos lembrar, crianças, uma coisa muito importante. Nós temos 2 letras aí nas vogais que elas têm 2 sons diferentes. A letra E, ela pode ter o som de E ela pode ter o som de E. Quando eu falo, por exemplo, espelho, eu não tenho som E, espelho. Mas quando eu falo ela, o som é aberto, o som é E. Então, essa letrinha aí, ela tem 2 sons. Ela tem um som fechado E, do espelho, da estrela. E ela tem um som aberto do ela, certo? Depois, nós vamos falar sobre o O, que ele pode ser O ou ele pode ser O. Quando eu falo olho, eu tenho o som fechado, O. Mas quando eu falo óculos, eu tenho o som aberto do O. Então, às vezes o som é aberto do O e às vezes o som é fechado. E essas letrinhas aqui, A, E, ou E, I, O, ou O e U, são as chamadas vogais. Apesar de que nós temos 7 sons, nós temos apenas 5 vogais, tá bom? Entenderam? E essas vogais, elas são letras que têm som, porque elas têm um som que a gente abre a boca e o ar sai pela boca, para sair o som. Elas não têm fechamento da boca para sair, ó. A, E, I, O, U. Vocês veem que o ar sai da garganta e sai direto pela boquinha. Não vai haver nenhum fechamento para sair. Vamos ver a diferença quando eu pronuncio um B. Vejam que no B os lábios se tocam, porque ele é uma consoante. E nas consoantes o som não sai livre, o ar não sai livre da garganta, certo? Então, há essa diferença. As vogais, todas as vogais, elas têm o seu próprio som, som livre. E as consoantes? As consoantes são aquelas letras que não são as vogais. Então, ó, B, C, D, F, G, H, J, K,
L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Isso mesmo. Muito bem. Tenho certeza que vocês estavam falando, acompanhando quantia, né? Porque vocês são crianças muito espertas. Então, vamos ver as sílabas. Para formar as sílabas, meus amores, existem as sílabas, elas se organizam em consoantes com vogais para formar as sílabas. Então, por exemplo, uma sílaba que é consoante e vogal, que é a chamada sílaba CV, nós temos, por exemplo, gato. Na palavra gato, nós temos quantos pedacinhos? Gato. 2 pedacinhos. No G, eu tenho o G, que é uma consoante, e o A, que é uma vogal. Então, ela é uma sílaba do tipo consoante, vogal. No TO, eu tenho também o T, que é uma consoante, e o O, que é uma vogal. Parabéns! Eu sei que vocês estão fazendo junto comigo, hein? Muito inteligente vocês. Parabéns, a tia tá adorando. Vamos lá. Tem assim, ó. Há outras estruturas possíveis na nossa língua de sílabas. Existem sílabas que são formadas apenas por vogal. Existem sílabas que têm consoante, vogal. E assim como existem outros tipos. Então, por exemplo, na palavra ogro, quando eu separo, quantos pedacinhos tem? Ogro. Gro. Como que forma o gro? G-R-O. Como que é formada essa sílaba? G, consoante, o R, consoante, o O, vogal. Então, o O é uma sílaba que é formada só por vogais. E o gro é uma sílaba que tem consoante, e vogal. Muito bem. Estão entendendo, né? Se não entenderem, volta e ver novamente, tá bom? Para compreender direitinho. Outro tipo de sílaba. Existem as sílabas que são formadas por vogal e consoante. Então, na palavra antes, ó, eu tenho antes. Nesse caso, eu tenho 2 sílabas. Na sílaba an, quais são as letras que formam essa sílaba? O A e o N. Esse Nzinho, ele faz com que o som saia pelo nariz, ó. Vamos todo mundo fazer quantia. Sentem que dá uma pressãozinha do ar no nariz? Então, quando eu tenho o A com M, o A com N, o E com M, E com N, I com M, I com N, O com M, O com N, U com M e U com N, eu tenho um som nasal. Por quê? Porque sai pelo nariz. Vamos todo mundo fazer quantia. Perceberam que o som sai pelo nariz? Então, esse som é nasal, certo? Então, vejam que toda vez que nós temos assim, nós temos uma palavra formada por vogal e consoante. Nós temos no an, vogal e consoante, uma sílaba desse tipo. E no TES, vamos pensar o TES. A tia não colocou, mas vamos pensar. Ó. TES, o T, consoante, o E, vogal e o S, consoante. Então, ela é uma sílaba do tipo consoante, vogal, consoante. Isso mesmo, muito bem. Depois, nós temos aqui, ó, a palavra surpresa. Na palavra surpresa, quantas sílabas? Surpresa. 3 sílabas. Essa sílaba aí, sur, ela tá formada por quê? Consoante, vogal, consoante. E o pre já é aquela que nós já vimos antes, que é consoante, vogal. E o nós também já vimos, que é consoante e vogal.
Muito bem, vocês estão entendendo, hein? A tia sabe que vocês estão entendendo tudo direitinho. Vamos lá. A próxima sílaba, nós temos a palavra 3. A palavra 3, nós abrimos a boca quantas vezes para sair o som, para formar a palavra? 3. Uma única vez, isso mesmo. Então, se foi uma única vez, nós temos uma única sílaba. E essa sílaba, ela é uma sílaba grande, ela tem 4 letras, uma única sílaba. Quais são as letras? T, R, E, S, que são do tipo consoante, consoante, vogal e consoante. Muito bem, parabéns! Vocês estão compreendendo. Vamos ver mais um último tipo de sílaba. Professora, só tem esses tipos de sílabas? Não, nós podemos encontrar outros tipos. Mas dessa vez a tia colocou essas para vocês irem tendo uma ideia, tá bom? A tia gostaria de lembrar para vocês que o SS e o RR, eles são 2 irmãos gêmeos que não se gostam muito. Eles não são unidos. Então, por exemplo, quando eu tenho a palavra carruagem, quando eu vou fazer a separação, fica car de um lado e o ruagem. Então, o car fica de um lado e o ru fica do outro lado. Por quê? Porque os 2 R's, eles não são amigos. Eles ficam ali na palavra junto, mas quando separa as sílabas, eles querem cada um ficar numa casinha. Não gostam de ficar na mesma casinha. Então, em carro, também separa. Fica um R para um lado, o outro R para o outro. Assim como, por exemplo, na palavra assobio. Tem 2 S's. Um S fica para um lado, o outro S fica para o outro lado. Eles são palavras que não são letrinhas desunidas, letrinhas que brigam. Que coisa feia, né? Essas letrinhas que brigam, mas o SS e o RR, eles são irmãos gêmeos, mas não gostam de ficar na mesma casa. E eles brigam desse jeito, vou contar para vocês. Mas, ó, segredo nosso. É porque eles sempre tiveram vontade de cada um ter o seu próprio quarto. Como eles eram gêmeos, eles sempre quiseram cada um ficar no seu espaço. Então, quando era nas férias, que tinha o tempo deles se separarem, que eles podiam ficar juntos ou separar, eles sempre preferiam um ficar num lugar e o outro em outro, porque eles já eram desunidos e cada um queria ter o seu próprio quarto. Então, eles queriam muito ter o seu próprio quarto e eles sempre ficavam brigando para não ficarem juntos no mesmo lugar. Não gostavam de ficar juntos no mesmo lugar. Que quanta coisa que nós estamos aprendendo hoje, hein? E esse nome aqui? Nesse nome aqui, nós também temos uma formação com 4 letrinhas para formar uma sílaba. Só que aqui nós temos ó, o nome perspectiva. Nós temos aqui, ó, pers, é uma sílaba. E essa sílaba é formada por consoante P, vogal E, consoante R e consoante S. Então, nós temos 4 letrinhas, sendo que nós vamos ter consoante, vogal, consoante, consoante. Será que vai ficar mais fácil resolver as nossas questões de divisão silábica? Mas vocês são muito inteligentes e a tia confia muito que vocês estão aprendendo tudo aí na casinha de vocês, né? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato conosco, mandem mensagens para todos nós, tá? Que a gente fica muito feliz e a gente está com muita saudade de vocês, muita mesmo. Saudade da sala de aula, de encontrar vocês, de poder abraçar vocês. Mas com fé em Deus, logo tudo isso vai passar e a gente se encontra, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço da tia, tá? Um beijão. Fiquem com Deus. Beijo, saudades.